Hoje vamos falar sobre o fim do mundo. E aí, pessoal? Vamos falar sobre o fim do mundo? A tecnologia, a revolução tecnológica e o fim do mundo. Obviamente eu estou brincando, não é assim, mas tem muita gente falando nisso. Então por isso que eu decidi começar o vídeo assim, porque tem pessoas até citando a Bíblia para falar do fim do mundo. Se você é um desses que gosta de conspiração e coisas do tipo, então você pode ir lá na Bíblia. Daniel capítulo 12, versículo 4. E tem uma passagem que as pessoas acharam na Bíblia, então, que fala que o fim do mundo... Eu não li esse negócio direito, só estou falando que estão falando por aí, que fala que o fim do mundo é quando o conhecimento se multiplicará, ou knowledge shall increase. Então, assim, isso está ligado ao fim do mundo. Bom, se isso for verdade, se fizer sentido, a gente pode dizer que a gente está chegando lá, então, porque realmente o tamanho, a quantidade de informação, conhecimentos e dados que a gente está gerando nos dias de hoje realmente é assustador nesse sentido. Mas eu não diria que é algo eu não vou fazer esse alarmismo que você vê por aí, porque eu não acho que é por aí, mesmo que se for algo para ser preocupante, vai demorar um tempo ainda. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui a junção dos poderes, né? Internet das coisas, Big Data, 5G, computadores quânticos, aprendizado de máquinas, são todos os assuntos que eu já tratei nesse canal, e hoje eu vou tentar colocar eles juntos de alguma forma, né? Onde que eles se encaixam, esses caras. Bom, de acordo com uma associação chamada GSMA, fizeram uma previsão em 2014, falando que em 2020, mais ou menos metade da população mundial teria um celular, estaria conectado à rede de celulares. E eles erraram, porque eles mesmos fizeram um outro report, um outro documento aqui em 2017, e nesse, eu vou deixar os links aqui embaixo, depois você pode conferir, e já agora em 2017, já são mais de 5 bilhões de pessoas conectadas à rede de celulares. Ou seja, é maior do que a metade da população mundial. E eu estou falando aqui de contas únicas. Tá? Então a gente tem 5 bilhões de pessoas conectadas na rede móvel, isso de acordo com os documentos dessa GSMA. A população mundial hoje está em torno de 7,6 bilhões, então a gente está em coisa de 2/3 da população mundial conectada. E a gente está falando só de celular aqui. A coisa tende a crescer muito porque a gente vai começar a falar de dispositivos conectados à internet. Bom, e o que isso está gerando, né? Então, está se criando muito conteúdo. Naquele vídeo do Big Data, eu já falei, você dá uma olhadinha depois, tem um artigo científico, eu gosto de citar artigo científico aqui também, porque como um cientista que sou, eu devo estar apegado a fontes que eu possa confiar. Então eu tenho esse Big Data Survey, que lá eles falam que todos os dados gerados pela civilização até 2003 é menor do que os dados gerados em 2 dias de 2011. 2011, nós estamos em 2019. Então, em 2 dias de 2011, eram gerados algo em torno, deixa eu até conferir aqui, 1.8 zettabytes de informação. Sabe o que é zettabyte? Zettabyte é 2 bilhões de terabytes. Sabe quanto que é um terabyte? É 1000 gigabytes. Então, assim, isso em 2 dias em 2011. Provavelmente agora em horas a gente está criando zettabytes de informação todo o tempo. Data, dados. E para onde vai isso? O que a gente faz com isso? Como a gente vai lidar com isso? Outra informação legal que eles falam naquele vídeo é que em 2011, a cada minuto, 72 horas de vídeos eram carregados no YouTube. Então assim, é uma coisa maluca. E daí você começa a ver esses vídeos aí na internet, esses vídeos mais alarmistas, e as pessoas começam a falar de coisas que nem dá pra checar muito a fonte disso. Por exemplo, eu cheguei num vídeo que falava sobre Knowledge Doubling Curve. Então a curva de duplicação do conhecimento, e eles atribuem essa teoria dessa curva a um cara chamado Buckminster Fuller, alguma coisa assim o nome dele, que é um arquiteto, na verdade, um futurista. Eu não consegui achar muita fonte disso, e esse cara dizia que o conhecimento da humanidade dobrava a cada 100 anos até 1900, até o final da Segunda Guerra Mundial era a cada 25 anos, e daí nesses vídeos, nessas informações que você não consegue checar muito bem as fontes, eles citam um documento da IBM. Ok, lá eu fui, achei esse documento é chamado The Toxic Terabyte, o terabyte tóxico. Isso foi em 2006, esse documento falava
que os dados gerados no mundo dobrariam a cada 12 horas em 2010. Então, documento de 2006, ele falava que em 2010 dobrariam a cada 2 horas. Bom, não tem como atestar isso, se de fato acontece ou não, então eu continuei procurando mais informação sobre isso, porque eu não achei fontes confiáveis dessas pessoas falando dessa curva de duplicação de conhecimento, eu não achei essas fontes, então eu fui tentando achar alguma coisa que pudesse ajudar a fazer esse panorama que a gente está querendo fazer do final do mundo, né? Essa quantidade enorme de informação. Então tem esse white paper da Cisco, eu vou deixar aqui embaixo também o link, e é de um cara chamado Dave Evans. Esse cara é um diretor da Cisco, não sei se ele é ainda, mas ele era, porque esse arquivo esse documento de 2011, então ele fala o seguinte, 2011, ele prevê que mais ou menos em 2020 nós teremos 50 bilhões de dispositivos conectados à internet. 50 bilhões. E ele fala assim, eu estou fazendo essa previsão com o que tenho de conhecimento hoje. Eu não estou nem levando em consideração todo o avanço tecnológico que a gente está vivendo. Eu só estou fazendo a previsão baseada em 2011. Bom, em 2007, mais ou menos, a quantidade de dispositivos conectados à internet já era maior do que a população mundial. Então, em 2020, ele prevê 50 bilhões. A gente já está quase lá, né? Nós estamos em 2019. Então, e o que acarreta essa coisa toda, né? Imagine 50 bilhões, a gente é 7 bilhões de pessoas, 50 bilhões de dispositivos conectados à internet, e esse negócio só tende a crescer. Porque isso tem a ver com aquilo lá que eu falei antes, internet das coisas, né? Então, esse número de pessoas ou de dispositivos conectados à internet está tendendo a crescer. Por exemplo, carros, por exemplo, TVs, por exemplo, os videogames, as casas, tudo isso agora, né, que a gente tem essas smart homes, tudo conectado à internet. Bom, e agora a gente faz esse apanhado geral e coloca tudo junto. Perceba, a gente tem internet das coisas, geração enorme de dados, Big Data. Então, internet das coisas, a gente já tem Big Data há muito tempo, mas isso só tende a crescer. Então, internet das coisas, Big Data, muito dado, precisa conectar, precisa jogar isso para a internet, precisa guardar isso em algum lugar. Quem que faz a conexão dessas coisas? 5G. Então, o 5G vem com um alcance muito maior e consegue fazer todos esses dispositivos se conectarem com uma velocidade decente, uma suficiente para esses dispositivos conseguirem conversar e trabalhar. Só que agora a gente precisa armazenar esses dados. Como é que a gente armazena? Não só armazenar, a gente precisa fazer sentido dos dados, porque uma coisa é dado, uma coisa é informação, uma coisa é conhecimento. Dos dados a gente tira a informação e da informação a gente ganha conhecimento, tá? Então, a gente precisa fazer alguma coisa com esses dados. Como é que a gente faz? A gente não consegue fazer isso. A gente demora quanto tempo para ler um livro, né? Um livro de 100 páginas. Aí uma pessoa que lê muito aí, 2 dias, 3 dias, eu demoro um pouco mais que isso, enfim. Como é que a gente vai analisar essa informação? Computadores, aprendizado de máquina. Só que esses algoritmos são caros. Quanto mais informação você tem, mais difícil. Você precisa analisar e bater tanta informação, e a gente precisa de coisa mais poderosa. E tá vendo o quê? Os computadores quânticos. Então eu tô fazendo assim, eu tô fazendo um joguinho de palavras aqui desses buzzwords que a gente tem. Todos eles já falei no canal, então vê os outros vídeos. Mas vê que legal como as coisas se encaixam, né? Internet das coisas, geração de muito dado, Big Data, transferência desse Big Data, 5G, transferindo, machine learning nesses dados para tirar conhecimento. E daí você tem computadores quânticos que vão conseguir processar essa informação e armazenar esses dados, porque é muito dado sendo gerado. E daí vem a preocupação, por que eu falei do fim do mundo, né? Inclusive uma discussão que eu tive com o cameraman aqui do Boteco, o Paul, no bar, falando sobre o fim do mundo e as máquinas tomando conta, as máquinas dominando o mundo e destruindo o mundo. E isso é um assunto para outro vídeo. Eu sou mais cético quanto a isso, mas eu acho que no futuro distante, talvez vai acontecer uma coisa tipo Matrix. É possível, mas acho que demora ainda. E como isso aconteceria é uma discussão para várias horas. Mas é possível. E eu nem falei hoje sobre outras coisas também. A gente está vivendo um momento disruptivo em termos de tecnologia. É realmente uma revolução tecnológica em vários aspectos, como eu falei. Internet das coisas, 5G, tudo isso são revoluções tecnológicas. E eu nem falei de Bitcoin hoje, eu podia falar, mas eu fiquei quieto, mas não me aguentei, falei um pouco. Porque tem uma coisa chamada MOIP que eu quero falar. Já ouviram falar de VoIP? Voice over IP, ou seja, a voz sobre o protocolo da internet, IP Internet Protocol. Então você usa o protocolo da internet para se comunicar, né? Voice over.
O que se fala hoje é o MOIP, que é Money over IP. E daí você pode falar do Bitcoin. E isso, o cara que criou o VoIP está falando de MOIP agora. Ele falou assim, o poder que os bancos têm hoje em dia, por que é uma revolução tecnológica esse MOIP também, cryptocurrencies? Porque o poder que o banco tem, o banco só tem poder hoje em dia porque a gente dá esse poder para o banco. Porque é o nosso dinheiro que está lá, correto? Se a gente voltar e usar o Money over IP, ou as cryptocurrencies, dinheiro digital, vai ter um grande problema para os bancos, que foi o que aconteceu com as companhias telefônicas, que a briga do VoIP com as companhias telefônicas foi gigante naquela época. Só que ele mesmo fala que a briga vai ser muito maior. O nome desse cara é Alex. Eu vou fazer um vídeo só sobre MOIP no futuro. Mas enfim, o que eu tô querendo falar aqui, por que é o fim do mundo, né? Na verdade não é o fim do mundo, é só uma grande revolução disruptiva, uma revolução tecnológica. E a gente tem que ficar ligado. Então você tem que estar ligado no Gutech, porque eu falo de tudo isso aqui. Se inscreve no canal, dá joinha se gostou, se não gostou, dá o contrário do joinha, não sei como é que fala isso. Aperta o sininho e fica ligado, tem um monte de vídeo aí, playlist, blá blá blá. Você pode, tudo isso que eu falei hoje no vídeo, eu tenho um vídeo para cada um dos assuntos, mas é a união dos seus poderes, eu tenho o fim do mundo. 5G, internet das coisas, Big Data, computadores quânticos, e o que mais que eu falei aqui, o último que eu falei, aprendizado de máquina. Então, fica ligado aí, valeu galera, fica ligado nos vídeos em volta aí, se inscreve no canal. Abraço. The end of the world. It's a joke, of course.